Boa tarde, paz do Senhor para todos. No livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, ele fala a respeito, no capítulo 7, a respeito de Jesus e a tradição dos anciões e também a respeito do que contamina o homem. E eu estava meditando, eu achei essa uma palavra muito maravilhosa, muito interessante para a gente poder, nessa tarde, falar a respeito. Aqui diz que vieram, até Jesus os fariseus e alguns escribas. No capítulo 7, versículo 1, diz assim: Ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Então, foram até onde Jesus estava. E eles vendo que alguns dos discípulos dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus, eles tinham as tradições, querido, dos anciões. E eles não, por exemplo, fossem à rua, quando não entrasse dentro de casa, se limpava, lavava as mãos, ao comer, lavava as mãos. Então, era uma tradição dos anciões. E também como lavar os utensílios de dentro de casa. Então, eles tinham. O que acontece? Eles tinham o mandamento de Moisés, mas eles acrescentaram, os fariseus, no caso, os anciões, eles acrescentaram algumas leis para o povo seguir, para o povo cumprir, além do que Moisés tinha determinado. Então, eram leis criadas pelos homens, pelos anciões. E o povo, eles seguiam, procuravam seguir à risca aquelas tradições dos homens. E aqui eles vão ver que os discípulos parte o pão, na hora, come o pão, e não lava as mãos, não segue aquela tradição dos anciões. E eles vão falar com Jesus. Por que os discípulos dele, que ele diz assim, no verso 5, estou lendo o 5 agora, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar? Então, eles estavam perguntando a Jesus por que os seus discípulos não cumprem a tradição dos anciões, não lavam as mãos. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os anciões, os fariseus ali, eles estavam preocupados com as tradições dos homens. Eles estavam mais preocupados com lavar da mão, a mão suja, com lavar da mão, tradição que o homem tinha criado, do que com quem estava ali, com o que o Senhor estava ali fazendo, falando. Não estavam interessados, ali a preocupação deles primordial era a mão suja, não era a palavra que saía da boca do Senhor Jesus. E ele vai falar que Isaías profetizou a respeito disso, a respeito dessas pessoas. E diz assim, que eles em vão me adoram, no 7, verso 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a preocupação deles eram as doutrinas que eram preceitos de homens, mais do que com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, que Deus deixou através de Moisés. Negligenciam, aqui está dizendo que estavam negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Diz-lhe ainda,
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Moisés falou. E quem maldizer seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Aqui o Senhor estava deixando um exemplo de um mandamento que eles não estavam cumprindo. Por quê? Eles, se você for ler mais abaixo, eles se você tem um pai e uma mãe, e ela é, né, realmente se eles são dependentes de você, você não poderia, por exemplo, pegar aquilo que você vai dar para o seu pai e sua mãe se alimentar e você dizer que não vou dar a vocês não. Isso aqui vai ser uma oferta para o Senhor. E os sacerdotes aceitavam isso. E eles pegavam, em vez de dar para o pai e para a mãe, dava como uma oferta na casa do Senhor, como se estivesse agradando a Deus. E Jesus vai repreender eles isso. Porque Moisés tinha deixado, o Senhor deixou escrito, honra teu pai e tua mãe. Não é verdade? E com o mandamento, para que prolongue seus dias na terra. Tem a bênção ainda. Aí então, o Senhor falou, isso que Jesus estava falando para eles. Vocês se preocupam tanto nas tradições dos anciões e esquecem de se preocupar, esquecem de cumprir o que está escrito na palavra, o que está escrito nos mandamentos. E ensina também, né, o povo errado, que eles ensinavam o povo errado. E o Senhor chama, convoca, né, o povo, o Senhor fala com o povo, ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. A preocupação deles era a contaminação. Mas o Senhor falou assim, olha, o que entra no homem, na verdade, o que entra no homem, ele vai o quê? Vai para o ventre do homem. Mas o que sai da boca do homem é que contamina ele e contamina até quem está em volta, né, gente? Contamina. Então, a preocupação deles era o que estava entrando. E a preocupação do Senhor é o que estava no coração deles. Que o Senhor conhecia o coração daqueles fariseus, o coração daqueles escribas. O Senhor conhecia o coração deles. Então, aí os discípulos, né, o Senhor sai dali, avisa a multidão, fala com a multidão, o Senhor sai dali e vai embora. E os discípulos perguntam para o Senhor, o que quer dizer essa palavra? E o Senhor vai dizer assim, vamos ler o 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não há porque não lhe entra no coração, mas vai para o ventre, né? No ventre. E sai para um lugar escuso, então depois sai fora. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os mais desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Querido, nós sabemos que o homem, ele herda, né, a natureza adâmica. Ele herda isso. Então, esses males, ele tem na nossa carne, no coração do homem. Então, o homem, o que o Senhor fala aqui? Quando ele abre a boca, né, ele fala as coisas, ele fala o que está cheio o seu coração. Que o Senhor estava falando. Porque o Senhor conhece o nosso coração.
Por isso, querido, que devemos estar entrando na presença do Senhor. Senhor, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração. Senhor, purifica, Senhor. Coloca um guarda, né, na minha boca, Senhor, guardando, livrando-me do que eu falo, porque o que eu falo atrai coisas ruins para a minha vida. O que nós falamos é que contamina o homem, tanto para a nossa vida como para a vida de outros que nos ouvem. Então é o que sai da nossa boca, porque sai do nosso coração. Então o Senhor fala isso para ele, que ele tinha que preocupar mais do que estava saindo da boca deles, do que a mão suja na hora da comida, ou mão por lavar na hora da comida. E diz assim, né? A palavra do Senhor, ela lá em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito Santo. Querido, é por isso que devemos entrar em oração, devemos clamar ao Senhor, ter momentos, separar momentos para o Senhor, você e o seu Deus, você e o Senhor, em oração, em busca, leitura da palavra. Por quê, querido? Porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, o fruto do Espírito. Como, querido? O fruto, né? Hoje não, o fruto do Espírito. O que sai do Espírito Santo para nós. O que ele produz? O que o Espírito Santo produz? O Espírito Santo aqui vai dizer que produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que o Espírito Santo, querido, que sai dele para nós. Ele nos enche de todos esses sentimentos. Ele nos enche, querido. Então nós precisamos buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, clamar ao Senhor todos os dias, clamando ao seu Senhor. Eu quero, Senhor, em vez de estar na minha boca, saindo palavras ruins, Senhor, saindo coisas ruins, Senhor, eu quero que saia da minha boca. Sim, eu quero estar cheia do Espírito Santo, não cheia, não na carne, a carne reinando, não. Mas eu quero estar cheia do Espírito Santo, para que possa eu exalar esse fruto que o Espírito dá, para que eu possa falar do amor de Deus, para que eu possa sentir esse amor, não só falar, sentir o amor, sentir a paz, sentir a alegria que está no Espírito Santo. É o que sai dele para a gente, tá? Que Deus te abençoe, querido. Se preocupe com isso, com o Espírito Santo de Deus. Se preocupe em orar, em buscar. Se preocupe com isso. Eu sei que muitas vezes, né, muitas vezes a pessoa ela se embaraça com o negócio dessa vida. Mas volta para o Senhor, querido. Volta para buscar o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, amado. O Senhor te dê paz, te dê alegria, porque vem do Senhor isso para nós, do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe, querido, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, receba o mover do Senhor na tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. O Senhor te enche agora, em nome de Jesus. Amém, sim, querido.